Olá, eu sou o Júlio César Fernandes. E eu sou Diva Teres. E está no ar mais um Idoso em Foco. E Júlio, você já percebeu que tem artistas que chegam na terceira idade com bastante vitalidade? Sim, Diva. Tem muitos casos em que os artistas chegam à velhice e realmente precisam se aposentar. Porém, em outros, o início da terceira idade é só uma nova temporada da sua vida e da sua arte. No episódio de hoje, iremos falar sobre artistas da terceira idade e dos desafios para eles se manterem na ativa. Podemos começar citando alguns exemplos, né, Júlio? Podemos sim, Diva. Alguns músicos permanecem realizando shows, como nos casos de Fernanda Abreu, Jorge Benjor, Jorge Aragão, Alcione, Roberto Carlos, Tony Tornado e o Ney Matogrosso, que inclusive virou enredo de escola de samba no Carnaval Carioca em 2026, com a Imperatriz Leopoldinense trazendo para a avenida a obra do ex-vocalista da banda Secos e Molhados. Muito interessante, Júlio. Para além da música, outra indústria em que os artistas seguem trabalhando é na televisão. Alguns nomes importantes da teledramaturgia brasileira, como Suzana Vieira, Arlete Salles, Marcos Caruso, Nívia Maria, Zezé Mota e Otton Bastos, ainda seguem atuando. E, Júlio, todos os citados nessa lista receberam em 2025 a homenagem na Calçada da Fama, da Rede Globo, eternizando seus nomes na emissora. E Diva, tem alguns artistas que seguem ganhando prestígio e premiações. Esse é o caso dos irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia, que conquistaram o Grammy Awards 2026, na categoria de Melhor Álbum de Música Global. Além disso, no cinema, Fernanda Montenegro e Fernanda Torres, mãe e filha, também foram consagradas com premiação de Melhor Filme Internacional para Ainda Estou Aqui no Oscar 2025, com ambas interpretando a protagonista do longa Eunice Paiva. Fernanda Torres também ganhou o prêmio de Melhor Atriz em Filme de Drama no Globo de Ouro de 2025. Júlio, é muito legal que os artistas sigam atuando mesmo na velhice. Ou, quem sabe, se descobrir artista nessa etapa da vida, por meio de atividades como a psicomotricidade. Diva, a psicomotricidade é uma ciência que seu objeto de estudo é corpo e movimento. Ela atua amplamente tanto na área da educação como na área da clínica e da terapia. Ela trabalha principalmente o aspecto do movimento propriamente dito, o aspecto cognitivo e o aspecto afetivo. Trouxemos neste episódio o professor de teatro e especialista em psicomotricidade, Marcelo Migues, para discutir o assunto conosco. Hoje, essa dimensão da estrela, né, da pessoa que é celebridade, ela acontece de uma maneira muito mais ramificada, né? Existem bolhas e grupos que dizem quem são aquelas pessoas influenciadoras, né? Vai ter o fã da Virgínia Fonseca, vai ter os fãs de um outro influenciador, que é diferente de uma dimensão dos anos 50, anos 60, onde a gente tinha ali a figura da estrela. Esses artistas, eu acho que eles traziam uma certa aura da época da Neide, onde tinha ali uma série de valores. Mas eu acho que eram produtos que concentravam, porque como tinham menos pessoas, né, menos estrelas, que concentravam em si uma série de valores que davam conta de falar um pouco sobre o espírito da época deles. Hoje em dia, como está tudo muito pulverizado, é difícil a gente centralizar numa pessoa essa influência, né? Além desse papel de influência que os artistas têm, é importante celebrarmos em vida a sua contribuição para a cultura do país. A presença de artistas idosos também serve como registro histórico vivo de seu tempo e sua obra. Júlio, e já que a gente está falando da importância dos idosos para a cultura, podemos traçar um paralelo entre dois temas, a arte e a ancestralidade. Como você disse, a vida desses idosos é por si só um recorte da história. Portanto, carregando vivências e referências culturais, eles são fundamentais para a construção da identidade artística do país. Isso aí, Diva. Entender isso é fundamental para refletirmos que a cultura não começa agora, e sim é construída ao longo do tempo, de geração em geração.
Ou seja, a arte também é algo ancestral. O Marcelo também comentou sobre essa questão e de como o idoso contribui para essa construção da identidade nacional. Porque quando a gente fala de memória, a gente está falando de um corpo vivido. Não é uma memória somente virtual, não é uma memória só que habita no passado. Quando a gente fala de uma memória, a gente fala de uma atualização da memória. E aí, nesse sentido, eu trago isso para a velhice, né? Já que o corpo idoso, ele traz muitas memórias. Ele é memória viva. Eu acho que a oportunidade da relação com o idoso enquanto uma sociedade, né? Que você traz aí o termo de identidade nacional, não é isso? É de que maneira você não perde as suas raízes, quer dizer, de alguma forma você tem relação com toda a história que o nosso país carrega, porque eles trazem muitas histórias. Júlio, nossa conversa está muito boa. Agora vamos entender como os idosos fazem para se manter na ativa. A arte parece justamente como esse meio de ressignificar a sua aposentadoria. Conversamos também com a professora da Universidade Aberta da Terceira Idade da UERJ, Cristi Campelo, que trabalha juntamente com Marcelo, ministrando a oficina de psicomotricidade, arte e memória. Ela destacou todo o trabalho que é realizado na oficina. Então, eu trabalho na oficina a arte do cinema, e com cenas, e a partir das cenas eles vão se inspirando, fazendo personagens, talentos. Então, é muito bacana. E eu tenho muitos alunos, alunos de variadas idades, a partir dos 60. Eu hoje tenho um aluno de 100 anos. A arte, ela entra como instrumento. Eu uso a arte como uma ferramenta que vai unir a psicomotricidade às questões da memória. Então, por exemplo, se eu passo uma cena de cinema, vamos dizer, essa cena, geralmente uma cena de um filme antigo, um filme que eles conhecem, tal, né? Então, eles vão trazendo uma memória afetiva, que não é a cognitiva. Eles vão trazendo uma memória profunda. Quando eles falam, trazem a memória lá de trás, eles trazem para onde? Eles trazem para o presente. Então, isso é o grande lance para mim, de saúde, clínico. Eles elaboram, eles trazem a memória lá do fundo para o presente. Deixar para trás a mágoa, o ressentimento, aos 80 anos, aos 90, isso é clínico, isso é saúde, isso é qualidade de vida. Que relato interessante, Diva. São os idosos utilizando da arte não só para se manterem ativos, mas fazendo seu corpo se tornar presente no espaço e ressignificar memórias construídas ao longo da vida, contribuindo para a sua saúde mental. Sensacional, Júlio. Além disso, a Cristi também reforça justamente a questão da presença corporal e do pensamento artístico, como formas de contribuir para o envelhecimento ativo. Porque é o que eu digo para os meus alunos, que eu dou aula, meus alunos jovens. Eu digo assim, gente, só tem 2 caminhos. Ou você envelhece ou você morre. Eu prefiro envelhecer, porque morrer eu não quero tão cedo. Né? Lá na UNAT tem várias oficinas que trabalham várias artes. Uma dança de salão, uma dança cigana, né? uma expressão artística de pintura, de desenho, de costura, qualquer arte. Né? Eles estão buscando a novidade, o novo. Está ajudando a eles, inclusive, neurologicamente, cognitivamente e afetivamente, claro. Então, vai, faz, sobe no palco, ressignifica a sua vida. Você não está morto. E, Júlio, hoje temos uma estrela entre nós, sabia? Conversamos com a atriz Neide Braga, de 83 anos, que participou até de Novela das 7. Ela contou um pouco da sua trajetória
vindo de uma infância pobre. Neide estudou em escolas públicas e teve que sair durante o ginásio para ajudar a mãe como costureira. Ela, ao longo da vida, trabalhou como enfermeira no Hospital da Marinha e no Banco do Brasil e se formou em Direito. Porém, seu sonho sempre foi ser atriz. Sonho este que ela conseguiu realizar apenas após a aposentadoria. Ela destacou algumas das desconfianças que enfrentou após tomar essa decisão de começar na arte. Aí eu conheci meu ex-marido, casei, tive filho, e sempre que eu comentava de ir para a arte, meu ex-marido falava, agora você está velha. Quer dizer, ele deixava isso subentendido, né, que eu estava velha para aquilo. Né? Então eu me separei, fiquei morando com a minha filha, né, e fiz o meu curso na arte, terminei. Aí lá na arte, no meu curso também, eu tive também muita rejeição por parte de um professor, né? Porque eu era mais velha da turma. Um dia ele deixou subentendido que o meu lugar era na cozinha, não era lá. Aí eu saí dali muito chateada, fui para um cantinho lá, conversei com Deus e falei, eu vou mostrar para ele que o meu lugar é aqui. E aí eu mostrei para ele que era lá, porque no dia da formatura lá do curso, nossa, a cena foi maravilhosa, entendeu? Então ali ele viu que eu também poderia estar ali, apesar da minha idade. Ela contou também como foi a experiência participando de uma novela e os bastidores que envolveram a gravação. Bem, eu fui convidada para participar dessa novela na época da Covid, né? E aí alguém de lá da Globo me ligou, você foi selecionada? Aí eu falei, estou com Covid, eu não vou. A gente espera. Aí ligou de novo. Falei, bem, eu ainda não estou liberada, mas coloca outra pessoa no meu lugar, não dá para eu ir não. Não, a gente vai te esperar. Aí me esperaram, e lá fui eu, né, com medinho, né, eu digo, gente, como é que eu vou participar de uma novela dessas aí, né? Aí lá fui eu. Aí os primeiros capítulos eu ficava assim meio com medo, né? Porque é a primeira vez, né? Aí começou a novela, a gente foi se enturmando, começou a haver aquela sintonia. A Sharon Menezes trabalhava também na novela, vai trabalhar agora numa nova novela, né? Aquela turma toda. Então eu fiquei maravilhada com eles todos, eu fazia brincadeiras, eles aceitavam. E foi muito bom. Eu adorei trabalhar nessa novela. Foi muito boa. Ela também destacou a sua admiração pelo ator Tony Ramos. Foi maravilhoso. Eu fui falar com ele, ele me deu autógrafo, conversou comigo. Então, o Tony é um cara assim, sabe, maravilhoso. Surpreendeu a todo mundo, entendeu? Então... Por fim, ela deixou um recado para quem ainda tem sonhos e busca realizá-los. Meu recado final, eu acho que todo mundo deve correr atrás dos sonhos. Todo ser humano deve correr atrás dos seus sonhos, não importa o tempo que vai levar para alcançar esse objetivo. Que eu vim lá de trás, batalhei, consegui. Quer dizer, depois de uma certa idade, mas estou aqui ainda sonhando e buscando e fazendo. Então, não desanimem, busquem. Porque se for da vontade de Deus e a sua perseverança, você vai conseguir. Chegamos ao final de mais um episódio, Diva. Obrigado, como sempre, pela presença e parceria. Nos vemos no próximo. O prazer foi meu, Júlio. E para você que ficou até aqui, meu muito obrigado. E não deixe de ficar ligado no Idoso em Foco. Fique agora, por fim, com um trecho da canção Fascinação, de Elis Regina, interpretada pela Neide. Tchau! E no teu olhar, tonta de emoção, com sofreguidão e venturas previ. O teu corpo é luz, sedução, o imã divino cheio de esplendor.
Teu sorriso prende, inebria, entontece. És fascinação, amor. Idoso em Foco. Produção Rádio UERJ. Apoio: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Instituto de Educação Física e Desportos, Programa de Pós-Graduação em Ciências do Exercício e do Esporte e Divulgação Científica da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa. Realização: Centro de Tecnologia Educacional da UERJ.